Olá pessoal, no vídeo de hoje vamos falar um pouco sobre caso de uso. Essa ferramenta que é usada para análise e veio da UML. Na nossa agenda de hoje a gente vai definição do que é um caso de uso, modelo de anotação, ferramentas para desenhar o diagrama de caso de uso e exemplos de caso de uso. Então, o que seria um caso de uso? Bom, segundo a literatura, a gente encontra vários artigos, livros. O modelo de caso de uso é uma representação das funcionalidades externamente observáveis do sistema e dos elementos externos ao sistema que interagem com o mesmo. Ela é originada, isso é importante anotar aqui, que um caso de uso ele é originado a partir dos requisitos funcionais levantado em alguma etapa do seu projeto, ou seja, o que o sistema tem que entregar. A partir disso, então, você começa a detalhar e explicar melhor como é que esse sistema deve funcionar. Existem alguns modelos na literatura que apresentam como isso deve ser feito. Pode ser através de listas encadeadas, um documento formal e assim por diante. Ele serve como um roteiro, detalhando tanto o requisito que deu origem àquele caso de uso, como o que fazer quando acontecer determinada atividade, como uma inclusão, uma alteração, uma exclusão e etc., em cima de uma tela final do seu sistema. Aqui ainda continuando, um caso de uso, ele serve para descrever como as regras de negócio também serão usadas dentro daquele módulo do seu sistema, narra também a origem dos requisitos que permitiram narrar esse modelo de anotação, esse caso de uso, e principalmente vale destacar que um caso de uso ele reflete a abstração da pessoa responsável pelo levantamento das informações junto ao cliente, etc. Então, o caso de uso ele pode ter mais ou menos detalhe. O interessante é que quanto mais claro estiver para quem estiver levantando as informações e também depois na hora de construir, programar, melhor é. Melhor o sistema tende a ser construído. Então aqui temos um exemplo de um cliente que está tentando sacar um valor num caixa eletrônico. Reparem que a notação escrita de um caso de uso nada mais é do que descrever uma sequência de passos com mais ou menos detalhes do que o sistema deve fazer. Nesse segundo exemplo, temos a mesma narrativa, só que numa sequência de frases, de etapas numeradas. Por fim, é interessante notar os atores, que são um dos elementos que compõem a parte visual de um caso de uso, é a representação de quem vai usar esse sistema. Lembrando sempre que um ator é uma figura externa ao sistema, a parte de programação. Então, esse ator, por assim dizer, ele tem uma função dentro do contexto que está sendo analisado, certo? Lembrando também que esse ator ele não recebe um nome do tipo fulano ou ciclana. Não, ele é um papel. Então, nós não nomeamos ele num papel no sentido de pessoa, mas sim de um cargo que ela ocupa, por exemplo, atendente, funcionário, usuário, e não um nome individual, um nome próprio, fulano, beltrana e assim por diante. Existem ferramentas que nos auxiliam na parte de desenho, da parte visual de um caso de uso. Entre duas gratuitas estão a Asta Community e o ArgoML, que além dos diagramas de caso de uso, existem outros diagramas que são proporcionados por essas ferramentas, como diagrama de classe, diagrama de sequência, entre outros. As versões pagas dessas ferramentas têm mais recursos. E por fim,
Aqui a gente está vendo a parte visual de um diagrama de casos de uso, aqui no contexto de um sistema para biblioteca, onde novamente nós temos os atores, que são representados por essa figura que lembra um Zé Palito, e embaixo está o papel que ele executa. Então, por exemplo, o usuário de uma biblioteca ele pode acessar o módulo de reserva de livro, mas ele não pode, por exemplo, registrar um empréstimo, que é um papel que um bibliotecário irá realizar. Então, novamente, pegando o exemplo aqui do usuário, nós não temos um nome próprio, Joãozinho, Fulaninho e etc. Nós temos o nome do usuário. Aqui nós temos um outro papel também, que é o atendente de acervo, que serve para manter, né, os exemplares. E aqui este quadrado é interessante notar quando você faz o desenho de caso de uso que ele representa a fronteira do sistema. Então tudo que estiver fora dessa fronteira são atores, sendo pessoas reais ou outros sistemas, porque um outro sistema também pode ser um ator. Eles estão indicados como externos a toda a parte de programação, toda a parte de módulos desse seu sistema. Ok? Por fim, vamos ver como desenhar um exemplo prático usando a ferramenta tanto Argo como Asta.uml. Ok? Então é isso, pessoal. Até daqui a pouco. Fala, pessoal, dando continuidade então à nossa aula. Vamos dar uma olhada então como é que a gente partiria para realmente construir o caso de uso, seja a parte descritiva, como nós comentamos, e depois a parte gráfica via diagrama do ML. Vamos supor que você foi contratado para organizar, né, um clube de leitura. Então aqui nós temos uma narrativa onde Gustavo, que é um nosso cliente por assim entender, pede para o seu pai criar um sistema, né, com algumas características, porque ele acaba tendo que emprestar revistas em quadrinhos e etc. para os seus amigos. Então, num primeiro momento, nós temos que entender e tentar identificar os atores, quem é que vai realmente usar o sistema. Lembrando que aqui no caso, o Gustavo, que é o nosso cliente demandante, não é o nome de um ator. Ele é um nome próprio, como a gente falou lá no começo do vídeo, e não é um bom nome para ator. O que nós poderíamos usar para ator? Por exemplo, seria o usuário do sistema, administrador do sistema, bibliotecário, né? Apesar de não ser um sistema da biblioteca, mas controlador, enfim, um substantivo que sirva para qualquer pessoa que vai executar aquelas funções. Hoje pode ser o Gustavo, amanhã poderia ser uma outra pessoa. Então, o primeiro passo é identificar o ator. Dentro dessa narrativa aqui do Clube da Leitura, o ator, a princípio identificado, é o Gustavo, que nós vamos chamar, por exemplo, de usuário. Em seguida, nós iremos, então, procurar substantivos, palavras, verbos que façam sentido dentro do contexto de um clube de leitura. Então, procurando aqui, nós podemos ver que temos aqui, revista, cadastro. Então, provavelmente a revista aqui poderia dar uma ideia de um requisito funcional que vai acabar dando origem a um caso de uso. Lembrando de que casos de uso podem ser originados a partir de um ou mais requisitos, né? Assim como envolver uma ou mais regras de negócio. Por fim, aqui depois da revista, nós temos ainda empréstimo, né? Para cadastrar, então nós temos também o cadastro de empréstimo, temos o cadastro do amigo, né? Que está levando a revista em quadrinho, entre outras situações. Uma vez identificados os atores, os requisitos que vão dar origem aos casos de uso, nós vamos para o caso de uso em si. Neste exemplo em específico, nós vamos trabalhar para o cadastro da revista.
Então, vamos continuar. Identificamos o usuário, fazemos então aqui uma descrição do caso de uso, identificamos ele, numeramos CSU001, quer dizer, é a abreviatura de caso de uso, né? E o 001 é uma sequência. Então, por exemplo, vai que você identifica ou mapeia 4, 5, 10, 20, N casos de uso, você vai trocando a numeração aqui ao lado. Então, vamos descrever o que a gente vai escrever nesse caso de uso. Um sumário, que vai indicar o que você vai fazer com esse caso de uso, aqui pensando já numa tela de sistema, com uma operação de um CRUD, de um cadastro, de uma consulta, de uma alteração e de uma exclusão. Lembrando também que você pode colocar mais opções, se tiver relatório, se tiver gráfico, enfim. Aqui é um CRUD básico, esse cadastro da revista, então está aqui as opções que a gente pode fazer. É interessante anotar essas opções, porque conforme você vai anotando essas opções, vai chegar uma hora, no caso de uso, que você vai escrever o que acontece com cada operação. Nessa outra seção você identifica a lista, né, os atores, então aqui nós só temos um, o usuário, não tem atores secundários, às vezes alguém que recebe algum processamento, ou você faz uma consulta naquele sistema. Pré-condições, então para você poder usar este módulo, né, esse caso de uso, você tem que ter sido previamente identificado no sistema, ou seja, você tem que estar logado no sistema para ter acesso a esse módulo. E aqui no fluxo principal a gente lembra da ficha lá no começo. Então, essa ficha lá no começo, né, na primeira parte aqui da aula, nós comentamos que é a narrativa da sequência de passos para executar, né, aquele caso de uso. Lembra um pouco o algoritmo, né? Quem já viu algoritmos lembra uma sequência de passos encadeados. Então, isso a gente chama de fluxo principal, que seria a sequência de passos que acontece naquele módulo, tá? Então, a primeira opção, né, a primeira narrativa é: o usuário requisita a manutenção de revista. Essa revista pode ser um quadrinho, um mangá, enfim, qualquer contexto ali da revista. O sistema apresenta, aqui a gente já está falando da tela, então apresenta as opções que o usuário pode fazer. O usuário indica a opção, né, que ele quer, ou opta por finalizar o caso de uso. Às vezes ele entrou na tela, não queria fazer nada, sai. Conforme a opção desejada, a gente vai para uma outra parte ali para ser explicada. Depois a gente continua aqui. Se você optar por manter, continuar com a tela, volta para o passo 2, onde você novamente escolhe uma operação, ou se não, o caso de uso termina caso você saia do teu módulo, vamos dizer assim. Voltando aqui então, vamos supor aqui as opções que nós temos, né, na tela. Essas opções que nós temos na tela vão ser detalhadas agora aqui no fluxo alternativo. Então, para cada operação que você for fazer aqui, lembrando que a gente não colocou impressão, relatório, gráficos e etc., você pode narrar o que acontece para cada uma das opções. Então, vamos supor que o usuário clicou na opção de incluir uma nova revista. Então, o usuário requisita a inclusão de uma revista, vai ser apresentado uma tela com os campos em branco, os campos que você mapeou, né, foi demandado ali pelo teu cliente, enfim, onde você vai entrar com essas informações. No nosso contexto, se vocês quiserem pausar o vídeo para ver o contexto ali do Clube da Leitura depois, é gravado o tipo da coleção, o número da edição, o ano da revista, a caixa onde esta está guardada, e para que essas informações sejam incluídas no sistema. Então, é digitado esses dados pelo usuário, o sistema vai verificar, vai ver se é um ano válido, por exemplo, se aquela caixa onde vai ser guardada tal informação existe, enfim, várias checagens para garantir que esteja tudo ok. Se estiver tudo bem, a nova revista é cadastrada, o caso de uso sai daqui, vai para o passo 5, e daí a pessoa repete a operação, continua na tela, cadastrando, até terminar o que ela quer. Mas voltando aqui, foi incluída. Se, por exemplo, você cadastrou uma informação inválida, por exemplo, um ano,
automaticamente é barrado aquele cadastro. Por exemplo, cadastrou lá o ano de 1310. 1310 não é um ano válido para uma revista em quadrinho. Então, de acordo com o teu sistema. Então, não faz sentido essa informação estar lá. Então, o sistema barra dá uma mensagem, o usuário corrige essa informação e segue adiante. E assim, pessoal, é feito para cada passo. Remoção, então a remoção é mais simples, você vai consultar o código daquela revista dentro do teu sistema, o nome da revista, o sistema vai apresentar aquela opção e você confirma ou não a exclusão daquele cadastro. Né? Aqui lembrando sempre que se ele já tiver, por exemplo, essa revista ter sido emprestada, não pode excluir, então entra outras regras de negócio do teu sistema. Mas para cada opção você vai criar uma narrativa, né? Alteração, consulta e etc., bem como remoção. Para cada opção que você dá para o usuário, você tem que construir uma narrativa dizendo o que o sistema deve fazer em cada situação. Repare que dependendo da opção, né, da operação, você tem mais ou menos informações a serem trabalhadas. Por fim, fluxo de exceção não temos nada, né? Mas o fluxo de exceção cobre, por exemplo, queda do banco de dados. O que você faz? Você dispara uma mensagem para o usuário ou violou uma regra de negócio, por exemplo, não pode, não nesse caso de revista, mas vai que você vai cadastrar o seu amigo e esse seu amigo vai fazer um empréstimo, só que ele não devolveu o primeiro, então esse novo empréstimo não pode ser habilitado. Então o fluxo de exceção serve para tratar erro de sistema ou também erro de violação de regra de negócio, por exemplo. O que você faz se tal situação acontecer no seu sistema? Você mapeia aqui o que o sistema deve reagir para depois você então partir para a parte de programação. Tá? As pós-condições indicam o que acontece depois que você faz uma operação que está disponível. Então aqui está dizendo conforme a operação acontece alguma coisa com a revista. Se existe ou não regras de negócios envolvidas, né, nesse caso de uso e qual foi o requisito ou requisitos funcionais que deram origem a esse caso de uso. E é claro, se você estiver construindo esse sistema aí para entrega, enfim, qual que é a prioridade para que o sistema em si comece a funcionar, né? Então, esse caso de uso, né, dentro desse contexto desses requisitos é essencial, é importante, é desejável. Então, numa escala essencial é o nível máximo, né? Tem que sair, senão não vai acontecer a implantação desse sistema. É importante, então ele tem um nível médio ali. Vamos focar primeiro nos casos de uso essenciais, vamos implantar, liberar para o cliente e já em seguida vamos para os casos de uso importantes. E por último, os desejáveis são as informações que podem ser esperadas um pouco mais, né, para serem processadas, né, analisadas e implementadas dentro do contexto do teu sistema. Então essa é a primeira parte, a parte textual, né, que você pode criar. Isso aqui não é uma regra. Esse modelo aqui de casos de uso tem vários exemplos na literatura e etc. Mas é um resumo que pode ser usado para criar uma documentação técnica, né, do teu sistema. O segundo ponto, então, agora, o que a gente vai ver é desenhar a parte do diagrama mesmo, que é oficial da UML e tal, que é a parte do desenho, né, a parte do gráfico. Então, vamos usar primeiramente o Argo. Aqui no Argo, esse é o layout dele. Aqui nós temos as opções, então toda vez que você quiser criar um novo perfil para começar um novo projeto e etc., você inicializa ele. Ele vai criar aqui para você inicialmente uma pasta, né, com essa simbologia aqui, e geralmente vem um diagrama de casos de uso instanciado dentro desse novo projeto. O que nós vamos fazer aqui então é acessar aqui, ó, fazer a opção criar diagrama, novo diagrama de caso de uso por aqui ou por aqui, tá? Então vamos clicar aqui.
Lembra, se você minimizar aqui do lado, ó, clicando aqui, está disponíveis todos os diagramas. Lembrando que um projeto seu é um repositório desde diagramas, objetos, atores e etc. Bom, tem o nosso caso de uso aqui. Se você clicar aqui, ó, ele vai abrindo propriedades que você pode trabalhar nessas abas, tá? Então, vamos colocar aqui diagrama do clube da leitura e dá um Enter. O que a gente vai desenhar? A elipse, né? Que é o caso de uso em si. E nós vamos pegar da onde? Exatamente aqui, ó, cadastro de revista, ou cadastrar revista, manter revista, enfim, dê um nome que faça sentido no contexto que você está trabalhando. Então, nós vamos dar um nome aqui, certo? Cadastro de revista. Ó, tá aqui o nosso caso de uso. Nós vamos agora pegar um ator. Lembrem que o nome do nosso ator, né? A gente tem o nome dele, tá? E nós vamos dar o nome dele de usuário. Nós vamos agora fazer uma associação entre este ator e o caso de uso. Então, está aqui. Vou tentar deixar um pouquinho mais alinhado aqui. Por fim, nós podemos usar aqui, ó, a nossa fronteira do sistema. Vamos enviar para trás e vamos trazer aqui o nosso caso de uso para frente, sempre com o botão direito para acessar essas opções aqui. Então, vamos lá, vai. Pronto, enviado para trás. Então, tá aqui, ó. Por quê? Lembrando que essa simbologia aqui do retângulo, tá, identifica a fronteira do sistema. Isso aqui é o que está dentro do sistema. Isso aqui é o que está fora do sistema. Por fim, né, aqui nós temos algumas notas que a gente pode escrever. Vamos um pouquinho para cá. Arrastar para cá, arrastar para cá. Se você quiser escrever aqui, o nome do teu sistema é Clube da Leitura. Então, essa é a nota aqui, o texto, né, do teu sistema. Então, as opções que tem aqui, a gente vai explorar por enquanto essas associações básicas, estão aqui definidas. Então, todo ator ele deve ser associado a um ou mais casos de uso, via uma associação simples. O caso de uso está aqui. Aqui está, vamos dizer assim, o nome, né, do teu caso de uso. E aqui, ó, a simbologia, né, do retângulo indicando a fronteira, o que está dentro do sistema e o que está fora. Então, basicamente é isso. A gente pode salvar ele aqui. E está aqui desenhado agora sim a parte gráfica do modelo que a gente trabalhou dentro da ferramenta Argo. A ferramenta Argo é uma ferramenta UML gratuita. Vamos então ver como é que fica a mesma abordagem dentro do Asta. O Asta está aqui, é uma versão Community, né? Essa é a versão 7, que era a última versão gratuita, depois eles mudaram alguma questão da licença. Mas vamos dar uma olhada como é que seria no Asta. Então, vamos criar aqui, ó, um caso de uso. Novamente, aqui ó, tem o título do projeto, aqui tem o nosso caso de uso. E vamos desenhar também o mesmo processo. Um ator, a gente vai dar um nome, usuário. Só uma coisa, tanto o Asta como o Argo, conforme o diagrama que você vai trabalhando, ele vai mudando aqui a barra de ferramentas, a barra de desenho, tá? Vamos aqui arrastar o caso de uso. Então, vamos fazer aqui também cadastro de revista.
Então tá aqui, ó, cadastro de revista. Vamos aumentar um pouco aqui, mais um pouco. Só confirmar aqui, ó, cadastro de revista, cadastro de revista. Vamos aqui na opção para fazer associação entre o ator e o caso de uso. Está aqui. Vamos desenhar a fronteira do sistema. Está aqui. E aqui a gente vai botar uma nota, né, um texto também. Clube da leitura. Pronto. Está aqui desenhado o diagrama de casos de uso. Claro que, dentro do contexto que a gente apresentou, tem muitos mais casos de uso. Esse aqui foi só um exemplo rápido para mostrar como é que nós trabalhamos com esse tipo de diagrama. O ideal agora é detalhar para treinar o exercício e identificar os outros casos de uso, né, com base naquele contexto do clube da leitura. Espero que você tenha gostado e aprendido um pouco mais sobre casos de uso e também um pouco mais sobre as ferramentas, né, para desenhá-los e etc. Seja o Argo e o Asta. Se você gostou, então compartilhe, comente, se inscreva no canal. Paz e bem, e até a próxima.